A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje nós vamos analisar de forma breve, de uma forma resumida, um pouquinho sobre as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, as duas, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco do contexto, explicar um pouquinho da cidade de Tessalônica, o contexto da carta, a época que ela foi escrita, alguns detalhes importantes. Refletiremos a primeira e eu deixarei uma passagem, e no vídeo de amanhã refletiremos um pouquinho sobre a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? E começando com o contexto das duas, tá? Então esse vídeo ficará o contexto, não vou repetir isso no vídeo de amanhã, tá bom? Tessalonicenses, os crentes de lá receberam Paulo na segunda viagem missionária que ele fez, das três, após a viagem a Filipos, né? A igreja de Filipenses foi fundada lá e ele teve muitos problemas nessa viagem. Em Atos capítulo 17, do 1 ao 5, Paulo já não estava mais, saiu de noite, ele foi hospedado muito bem recebido pelos tessalonicenses, porém Jason, que é um dos homens importantes ali da região de Tessalônica, que ajudou muito o Paulo, nessa passagem de Atos 17 retrata como foi a viagem, o que ele teve que fazer, e do 6 ao 7 retrata o que aconteceu, que ele saiu dali, foi para Bereia, ele e Silas, Silas e Timóteo tiveram que ir para Bereia para poder continuar a viagem missionária, e porque eles saíram fugidos também, perseguidos pelos judeus. Os gentios não fizeram nada, isso você vai ver no decorrer da carta. Então, Tessalônica era a capital da província da Macedônia, na Grécia, e ela tinha uma localização estratégica. Ela era banhada pelo Mar Egeu, ou seja, uma cidade portuária igual a Éfeso. Tem vídeo no canal sobre a igreja de Éfeso. E é cortada por uma grande estrada, né, a Via Egnácia. Todo esse contexto era um contexto muito parecido com o de Éfeso. Tá? Não era uma cidade turística, mas era uma cidade portuária importante, uma cidade cortada por essa rodovia, certo? Pela rodovia, não pela estrada, né? E ela essas cartas devem ter sido escritas entre 40 e 50 depois de Cristo, ou seja, praticamente foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento, tá? Como eu falei, muitos gentios se converteram, teve judeus também que apoiaram, gregos, né? Em Atos 17 você vê isso. Então é uma igreja que tem muitas pessoas, que é uma igreja muito importante para a região, devido também a ser uma cidade muito rica, né? E ela é considerada, no Antigo Testamento, você vai ler nas duas cartas, tanto a primeira quanto a segunda, o começo, a saudação de Paulo, e logo em seguida o elogio aos crentes, o elogio aos obreiros das igrejas, da igreja tessalônica. Então é uma igreja exemplo, é uma igreja modelo. Então pesquisar a história de Tessalônica mostra como nós devemos ser crentes, o que nós vamos enfrentar. Não é porque é uma cidade turística que tem um templo, como é o caso de Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana. Nesse caso não, é uma cidade apenas portuária, uma cidade muito rica, mas que tinha os seus problemas, porque é uma cidade cosmopolita, uma cidade que tinha muita gente importante transitando para lá e para cá, de várias crenças, muitas delas que não criam no Deus de Israel. Então tudo isso complicava, muito menos em Jesus. Então eles eram pagãos, muitos eram pagãos. Então essa crença exterior poderia atrapalhar tanto quanto em Éfeso, porém isso não foi o caso. E tem passagens, inclusive na própria carta aqui, ação de graças, quando começa ali no primeiro capítulo, do 1 ao 5, ele já deixa claro, já entrando assim no contexto da carta em si. No primeiro capítulo ele já dá ação de graças justamente por essa fé ativa, o amor sacrificial e a esperança de firmeza dela. E eles viram um verdadeiro amor pelo evangelho, pelas palavras e pelas ações de Paulo, de Silas, de Timóteo, que eles realmente estavam ouvindo e sentindo o amor de Deus ali. Então esse primeiro capítulo ele fala justamente mais da fé, elogiando a fé dos crentes, o modelo de crente, o sacrifício, e deixando claro que havia esperança, apesar da fuga, mas isso era o normal. Então eles deveriam se acostumar com esse tipo de perseguição para Cristo.
Quando Paulo e Silas eles chegam em Tessalônica, eles sofreram uma grande perseguição em Filipos, tudo, e as cartas, parte das cartas de Timóteo foi para justamente fortalecer e ajudar a progredir ainda mais a fé dos tessalonicenses. Por isso que ele envia Timóteo, tudo, e a carta foi justamente para elogiar o trabalho que eles estavam fazendo e ajudando Timóteo, mesmo durante as tribulações. Então você vê no capítulo 2, já indo para o capítulo 2, você vê. Então o que ele dizia? Para não ter medo, para continuar firme, para que eles não se deixassem se levar por falsas doutrinas, se proteger, entendeu? A questão, a diferença, se for comparar com Éfeso, por exemplo, Éfeso tem lá no finalzinho da carta a passagem da armadura de Deus, por causa justamente de ele sentir que em Éfeso talvez houvesse uma fraqueza um pouco maior e que pudesse acontecer o que aconteceu, eles esfriarem no decorrer do tempo, as falsas doutrinas acabassem atrapalhando, então eles com o próprio corpo serviram de evangelho, pelo que eles passaram em Filipe, e mostraram que mesmo na tribulação eles deveriam continuar firmes e fortes nos momentos mais difíceis. Então, capítulo 2, ele fala isso, ele demonstrou muito amor pelos crentes de lá, disse que todo irmão, até no capítulo 3 ele vai falar isso, não é que você não possa sustentar sua família a partir da obra de Deus, viver da obra, mas eles não quiseram, eles optaram em não fazer, e eles ensinaram que vocês devem trabalhar e ter uma recompensa pelo seu trabalho, mas de fato trabalhar, porque no capítulo 3 ele até fala que toma cuidado com os que estão vivendo desregradamente, ou seja, quem não está seguindo o evangelho e está querendo ainda tirar proveito disso, entendeu? Ele continua falando que sente saudade, tudo que ele teve que ir embora, ele enviou Timóteo, né? Eu falei no começo da carta, até peço perdão, ele falou no começo da carta que foi Paulo e Silas, a segunda viagem missionária, mas ele dá graças a Deus pelo que Timóteo falou para ele, ou seja, Timóteo trabalhou durante um tempo, e foi um curto tempo, né? Paulo ficou 3 semanas apenas, pregou em 3 sábados na sinagoga, e ele acabou ficando contente, né? E sentindo muita falta desse povo que acolheu ele. No capítulo 3 começa de fato, ele envia Timóteo para trabalhar por lá, Timóteo dá boas notícias, tudo isso que eu falei das boas notícias, envio Timóteo, foi no capítulo 3, certo? Então, no capítulo 3 ele recebe boas notícias. No capítulo 3 ele não chega a mencionar os que estão andando desregrado. Isso ele vai mencionar um pouco na frente, mas aí menciona o fato que Timóteo trouxe essas boas notícias. A partir do capítulo 4 ele fala para continuar, para não desistir, para perseverar e para progredir, ou seja, se aperfeiçoar. Não é porque está todo mundo bom, está tudo bem. Tem que continuar buscando a santidade. Ele fala isso no capítulo 4, nos versos 3 a 8. Falar para se afastar dos desejos da carne. Tem coisas que nem devem ser mencionadas. Fala do amor fraternal, ou seja, que um deve amar o outro com a própria vida. Fazer como Paulo e Silas, entregar a vida realmente para o evangelho, para poder todo mundo progredir junto. Falou para que um pudesse cuidar do outro, que tem pessoas que estão dormindo, ou seja, os que estão descansando, que dormiram, aqui Paulo faz uma diferença, os que pereceram e os que dormiram. Então, se você crê em Cristo, você vai dormir até a vinda dele. Se você não creu até o fim da sua vida, você já está fadado à condenação. É isso que ele está querendo dizer aqui, e ele fala para orar pelos que estão vivos, para que todos possam descansar. É isso que ele fala aqui no capítulo 4, do 3 ao 18. Que a morte física, ela é ruim para quem fica, mas ela é boa para quem creu em Jesus, creu em Deus, acreditou na palavra do evangelho, ele vai descansar até a ressurreição. Ou seja, até Jesus fala, né, acho que é no evangelho de Mateus, aquele que me busca e perde a vida por mim, encontrar lá. Aquele que não perde a vida, aquele que guarda a vida para não morrer por mim, está morto. Ou seja, não creu de fato. No capítulo 5, do 1 ao 11, ele fala para que vigiem, estejam sóbrios, né? E porque não adianta você fazer estudo de buscar o momento certo da vinda de Jesus, que só quem sabe é Deus, e ele vai vir como ladrão à noite. Ele fala que nós somos filhos da luz, filhos do dia, né? Do capítulo 5, no versos 4 ao 7, ele fala que Deus é luz. Então, que nós sejamos luz do mundo, não só o fato de iluminar quem está nas trevas, mas de fato ser
reflexo de Deus na terra. Nós não somos Deus, mas somos semelhança dele. Nós temos que andar buscando a santidade para que a gente alcance essa luz, essa perfeição, pelo menos tentar ao máximo buscar, para que a gente possa de fato nos salvarmos e salvar a todos mediante ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso no capítulo 5, nos versos do 8 a 9. E do 10 a 11 ele fala: assim, quem anda na luz terá a esperança de estar com Jesus, seja na vida, seja na morte. No final, né, capítulo 5, último capítulo, no finalzinho, ele dá algumas exortações, né, ele fala para valorizar os líderes, no caso, Timóteo, né, como tem a segunda carta, Timóteo, conjecturando, ele volta e fala para valorizar o trabalho, principalmente de Timóteo, ajudar as pessoas que têm dificuldades, né, inclusive tentar ajudar os irmãos que estão rebeldes, que não estão seguindo as regras, que querem contenda, que quer briga, e se afastar, caso não dê para resolver, se afasta para lutar com o pecado, que às vezes um próprio irmão dentro da igreja vai acabar te fazendo pecar. Vida constante em santidade, dar graças ao Senhor por tudo, né? Valorizar as profecias. Ele fala até uma passagem muito interessante no capítulo 5, ali no finalzinho, nos versos 19 a 22, que nós devemos julgar tudo que a gente recebeu de aprendizado, julgar toda a profecia, julgar toda a palavra que é nos dada, para que nós possamos aprender, absorver esse conhecimento e rejeitar aquilo que de fato não é, ou seja, saber filtrar, exatamente como os bereanos fizeram. Os bereanos, eles consultavam diariamente, está lá em Atos 17 do 9, eu acho, do 9 e 10, versículo 10, que eles consultaram diariamente, fizeram como no Salmo 1, né? Meditaram na palavra, Salmo 1, verso 2, meditaram na palavra de noite, ou seja, obediência meditando na lei, os desejos finais, falando que menciona o nome, né? Ou seja, ele começa e termina com a assinatura dele, falando que a cidade de Tessalônica está nas orações dele e que ele quer estar breve novamente com esse povo. E eu acabei falando só para fechar, fazendo uma breve correção, e um pedido de desculpas, né? Esses vídeos de análise de cartas, eu tento resumir ao máximo o que cada capítulo fala, para a gente ficar de uma forma mais objetiva, mais sucinta. Espero que não tenha ficado confuso. Até eu comentei que no capítulo 3 ele fala de pessoas, de irmãos da igreja que estavam vivendo de forma desregrada, mas esse é capítulo 3 da segunda carta de Tessalonicenses. Mas no 3, ele aparentemente ele exorta também. Se você olhar no capítulo 3, ele fala para que ele envia Timóteo, tudo, que traz boas notícias para continuar perseverando, tudo. Então, o que acontece? Se ele fala, uma coisa que eu analisei das cartas de Paulo, é que se ele fala para se fortalecer, que fala do momento de tribulação, ele menciona o que ele passou, mas ele também analisa o que Timóteo falou. Então, as cartas está falando, irmãos, vamos nos fortalecer, tudo. É que ele deve ter provavelmente recebido a notícia de que Timóteo falou uma outra coisa relacionada à fraqueza de alguns irmãos, tá? Então, que fique claro que às vezes, analisando o que Paulo fala, tem o que Paulo também não quis dizer necessariamente e objetivamente com essas palavras, tá? Não sei se eu consegui ser claro. E a passagem que eu quero deixar de mais interessante dessa primeira carta aos Tessalonicenses está no finalzinho da carta, né, no capítulo 5, que ele fala, que ele exorta, ele deixa alguns conselhos muito importantes para a nossa vida cristã, né? Tendo em vista que Tessalônica era uma igreja modelo, então esse tipo de conselho eu acho que fica para nós, tá? Então vamos lá, as instruções finais, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos do 12 até o finalzinho, até o 28. Presta atenção nesses conselhos, ó. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e o que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho de vocês. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos.
Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então ele praticamente nesse finalzinho, nesses 16 versículos, ele resume tudo que ele falou na carta. Ele reforça. Então esse é o resumo. Respeitem os líderes, se mantenham firmes, busquem a santidade, respeitem a profecia, mas julguem cada palavra que for dada, não apaguem o espírito, uns orem pelos outros, respeito, amor, e ele deseja a graça da mesma forma que ele começou, ele termina a carta. Deus abençoe a todos. Amanhã, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Obrigado por tudo e novamente, Deus abençoe a todos.